Que a paz do Senhor Jesus Cristo esteja em seu coração. Em nossa primeira aula do canal Monoteísta, vamos falar sobre o monoteísmo absoluto e sua definição. A convicção da existência de um Deus único, a adoração de um só Deus, chama-se monoteísmo, que vem de duas palavras gregas, monos, significando um só, e theos, significando Deus. Todo aquele que não aceita o monoteísmo pode ser possuidor de uma das seguintes classificações: um ateu, que nega a existência de Deus; um agnóstico, que afirma que a existência de Deus é ignorada e provavelmente desconhecida; um panteísta, segundo o qual Deus é o conjunto de tudo quanto existe, ou as forças do universo; ou um politeísta, que admite a pluralidade dos deuses paganista. Biteísmo, a convicção em dois deuses, é uma forma de politeísmo, e também triteísmo, a convicção em três deuses. O monoteísmo se aplica, sobretudo, a três religiões: judaísmo, cristianismo e islamismo ou maometismo. Tanto o monoteísmo cristão como os islâmicos são derivados do judaico. O povo judeu foi o primeiro na história a guardar zelosamente o monoteísmo rígido, em oposições ao politeísmo de todos os povos vizinhos. Porém, dentro das denominações nomeadas cristãs, vários pontos de vista divergentes existem quanto à natureza da deidade. Um ponto de vista chama-se trinitarianismo, que afirma que há três pessoas diferentes na deidade: Deus o Pai, Deus o Filho e Deus o Espírito Santo, mas um único Deus. Dentro das variações do trinitarianismo, pode-se distinguir duas tendências extremas. De um lado, alguns trinitários enfatizam a unicidade de Deus sem ter o entendimento cuidadosamente desenvolvido do que significam três pessoas diferentes existentes na deidade. Do outro lado, trinitários enfatizam a divisão em três na Trindade, até o ponto que creem em três seres autoconscientes, e seu ponto de vista é essencialmente triteísta. Além do trinitarianismo, existe a doutrina do binitarianismo, que não classifica o Espírito Santo como uma pessoa à parte, mas que afirma a convicção em duas pessoas na deidade. Muitos monoteístas têm indicado que ambos, o trinitarianismo e o binitarianismo, debilitam o monoteísmo rígido ensinado pela Bíblia. Eles insistem que a deidade não pode ser dividida em pessoas e que Deus é absolutamente um. Esses crentes no monoteísmo rígido se dividem em duas categorias. Uma categoria afirma que só há um Deus, mas acaba por negar de uma maneira ou de outra a plena deidade de Jesus Cristo. Esse ponto de vista foi representado na história primitiva da Igreja pelos monarquianistas dinâmicos, da mesma maneira que Pablo Samosata, e pelos arianos, guiado por Ário. Esses grupos colocam a Jesus a uma posição de um Deus criado, um Deus subordinado ou um Deus menor, um semideus. A segunda categoria de verdadeiros monoteístas acreditam em um único Deus, mas também acreditam que a plenitude da deidade se encontra manifestada em Jesus Cristo. Eles acreditam que o Pai, Filho e Espírito Santo são manifestações de modos, ofícios ou relações que o único Deus tem demonstrado aos homens. Historiadores da Igreja têm utilizado os termos modalismo e monarquianismo modalístico para descrever esse ponto de vista como mantidos por tais líderes da Igreja primitiva, como Noeto, Praxeas e Sabélio. No século XX, os que acreditavam em ambas a unicidade indivisível de Deus e a deidade plena de Jesus Cristo usam frequentemente o termo unicidade para descrever sua crença. Eles também usam os termos de um único Deus e do nome de Jesus. Pelos que resistem a esse ponto de vista, às vezes usam as designações enganosas e depreciativas apelidando a doutrina da unicidade de só Jesus. Este apelido, só Jesus, é enganoso porque os trinitarianos insinuam através dele a negação do Pai e do Espírito Santo. Porém, crentes da unicidade não negam o Pai e o Espírito, mas que percebem o Pai e o Espírito como diferentes manifestações do único Deus.
Em resumo, a cristandade produziu 4 pontos de vista básicos acerca da deidade: trinitarianismo, binitarianismo, monoteísmo dinâmico com uma negação da deidade plena de Jesus Cristo, e monoteísmo rígido, modalista, com uma afirmação da deidade plena de Jesus Cristo, a unicidade. Tendo examinado a verificação de crenças humanas acerca da deidade, nos próximos vídeos verificaremos o que a palavra de Deus, a Bíblia, realmente ensina acerca desse assunto. Espero que você tenha gostado dessa primeira aula e não esqueça de curtir e compartilhar com outras pessoas, convidando elas para que também se inscrevam no canal Monoteísta e assim possam aprender mais sobre o monoteísmo bíblico. Deus abençoe, até o próximo assunto. Pastor Amaury Borges.